Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um recorte de uma resolução longuíssima do Enem 2023, primeira aplicação. Se você quiser ver as 18 questões que eu respondi na prova inteira, o link está na descrição, mais questões desse tema, aulas desse tema, exercícios complementares, está tudo na descrição, tudo bem? Esse é um corte. Vamos para a resolução? Beleza, fizemos a 128. Ah, essa questão 129, questão bonita, hein, ó. Tem 5 gráficos aqui pra gente, vamos dar um zoom pra gente ler. Enem 2023, primeira aplicação, questão 129. Qual gráfico foi obtido pelo assistente? Então, o assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio 1, que não foram utilizados em uma aula prática. Então, o assistente de laboratório vai ter que trabalhar com esse nitrato de mercúrio 1 e descartar ele. Cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1, dissolvidos em água. Então, o frasco tem essa massa aqui, desse cara. Temendo a toxicidez do mercúrio, tá certo ele, e sabendo que o cloreto de mercúrio 1 tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação por cloreto de sódio, conforme a equação química. Ele pegou aquele frasquinho com nitrato de mercúrio 1 e adicionou cloreto de sódio. Quando ele adicionou cloreto de sódio, vai precipitar esse cara aqui sólido, que é o cloreto de mercúrio 1, e vai ter o nitrato de sódio em solução. Beleza. Na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio a ser utilizada, ele não sabe que massa que ele vai utilizar aqui para precipitar esse cara. O assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco. E não faz muito sentido, né? Porque cloreto de sódio é barato, ele podia pôr bastante, precipitar tudo. Aí ele sabe o que precipitou esse cara aqui, mas para o exercício funcionar, ele não sabia quanto que ele queria utilizar. Então, na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade em frasco, a quantidade adicionada de cloreto de sódio em cada frasco, como apresentado no quadro. Então, ele tinha esses frascos aqui, né? 7 frascos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a massa de cloreto de sódio adicionada ele foi aumentando aos poucos. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou o resultado de forma de um gráfico que correlaciona a massa de cloreto de sódio adicionado e a massa de cloreto de mercúrio 1 obtida em cada frasco. A massa molar é tal e tal e tal. Ele deu as 3. Qual foi o gráfico obtido? Então ele está na dúvida do cloreto de sódio a ser utilizado. Ele tem essa questão ela é difícil, muito difícil, porque você não sabe o que você tem que calcular. Assim, eu sei que é uma estequiometria massa-massa. Por que vai ser uma estequiometria massa-massa? Ele tem a massa de nitrato de mercúrio 1 e ele está na dúvida na massa do cloreto de sódio. Então, a partir dessa massa do nitrato de mercúrio, eu vou descobrir a massa de cloreto de sódio que ele quer utilizar por uma estequiometria massa-massa. Só que ele não fala para você qual a massa do cloreto de sódio utilizada. Ele faz isso... Desculpa. Ele faz isso a partir de um gráfico. Então, vamos ver aqui o que a gente tem que pensar. Ele deu 5 gráficos para a gente. Ele vai adicionando o cloreto de sódio e vai precipitando o cloreto de mercúrio 1. Aqui ele está no 0, vai aumentando até parar de aumentar. Aqui ele já começa com cloreto de mercúrio 1. Tá, a gente vai comentar sobre esses gráficos mais para frente. Eu quero descobrir qual a massa que ele adicionou de cloreto de sódio mínima, a massa mínima ali que ele tem que adicionar. E se ele adicionar pouquinho, vai precipitar. Vamos pensar aqui, ó, vamos pensar num gráfico. Se ele adicionar pouco cloreto de sódio, vai precipitar o cloreto de mercúrio, mas ainda vai ter cloreto de mercúrio em solução. Se ele adicionar muito em excesso, vai precipitar todo mundo e vai sobrar cloreto de sódio sólido ali em solução. Qual que vai ser a massa certinha para aquela massa que ele sabe que tem de cloreto de mercúrio 1? A gente faz essa estequiometria massa-massa. Eu vou chamar o nitrato de mercúrio de NM para minha análise dimensional aqui.
Então a gente vai começar com essa massa de nitrato de mercúrio e chegar na massa de cloreto de sódio. Vamos lá. A gente tem 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, que é o que está ali, né, dissolvido, né, nitrato de mercúrio 1, que é o que reagiu, assumindo que eu vou precipitar tudo. 525 gramas é 1 mol. Então eu saí da grama do nitrato de mercúrio e fui para mol. Por que eu fui para mol? Porque a estequiometria da reação é 1 mol desse para 2 mols desse. Eu vou resolver por análise dimensional, que é muito mais fácil do que regrinha de 3. Saí da massa, fui para mol do nitrato de mercúrio. Uso a proporção estequiométrica de 1 para 2, saio de mol de nitrato de mercúrio. 1 mol de nitrato de mercúrio está para 2 mols de cloreto de sódio. Cheguei em mol de cloreto de sódio. Eu quero mol de cloreto de sódio? Não, os gráficos eles estão em grama de cloreto de sódio. Aí eu uso a massa molar que ele me deu aqui de 58 gramas. 1 mol de cloreto de sódio tem 58 gramas de cloreto de sódio. Então eu saí da massa do nitrato de mercúrio, fui para mol de nitrato de mercúrio, pela proporção estequiométrica fui para mol de cloreto de sódio, de mol de cloreto de sódio fui para grama de cloreto de sódio. Isso daqui dá 10 a menos 2, 58 vezes 2 vezes 10 a menos 2, 1,6, 1,16 grama de cloreto de sódio. Essa é a massa de cloreto de sódio. Então, assim, é a massa de cloreto de sódio que eu vou adicionar para precipitar todo o nitrato de mercúrio. E se eu adicionar mais cloreto de sódio depois disso, vai precipitar nitrato de mercúrio? Não, vai ser um reagente em excesso. Então vamos olhar para o gráfico aqui. 1,16 é a massa que eu tenho que adicionar para precipitar ali na medida todo esse nitrato de mercúrio. Então olha só. Vamos passar aqui. Esses dois gráficos, pessoal, você eliminaria porque ele não faz sentido. Porque ele está falando que se eu não adicionar, adicionando 0 grama de cloreto de sódio, já tem cloreto de mercúrio precipitado. Não tem nenhum cloreto de mercúrio precipitado se eu adicionei 0 grama de NaCl. Então, por isso, eu elimino esses dois gráficos, tudo bem? Então, não vai ter cloreto de mercúrio sólido produzido com 0 grama de NaCl. Então, eu elimino esses dois gráficos. Eu sei que quando eu adicionar 1,16, 1,2, vai ter todo o cloreto, oh meu Deus, todo o cloreto de mercúrio vai ter sido formado e a partir disso não vai se formar mais cloreto de mercúrio. Então, 0, 0,2, 0,4, 0,6. Adicionei até 0,6. Vai ser até 0,6 que eu vou adicionar? Vai começar a formar o cloreto de mercúrio e vai parar de formar? Não, não vai ser em 0,6. 0,2, 0,4, 0,8, 0,1, 1,2. Ah, é o B. É o B. Por quê? Porque aqui em 1,2 mais ou menos, ó, eu fui adicionando cloreto de sódio, foi formando cloreto de mercúrio. Fui adicionando cloreto de sódio, foi formando cloreto de mercúrio. Chegou em 1,16 ou aproximadamente 1,2, parou de formar. A partir desse momento, a quantidade de cloreto de mercúrio fica constante, porque o cloreto de sódio que eu tô jogando ali tá em excesso, não vai ficar ali sobrando, tá sobrando, e todo o nitrato de mercúrio reagiu e já precipitou. Por isso que é a alternativa B. Ah, vai ser um valor maior, que seria o C? Não. Então, é uma questão difícil, muito difícil. Porque você tem que fazer uma estequiometria massa-massa, interpretar que essa daqui é a massa que você vai adicionando ela, aí quando chegar nela, para de formar o precipitado, e a partir dela, a massa desse precipitado continua ali, porque o que você está adicionando de cloreto de sódio vai ficar ali, não tem reagente mais. Todo o nitrato de mercúrio foi consumido. Então, é uma questão muito difícil para mim. Essa daqui é a questão mais difícil da prova e a mais interessante também. Esta, para mim, é a mais difícil da prova, junto com aquela questão do frasco em equilíbrio que estava lá atrás, que a gente já fez. Mas essa eu achei mais difícil. Por quê? A gente vê coisas parecidas em fisicoquímica de soluções. Tem questões da Unesp, tem questões da FUVEST, que faz questões assim, que ele vai formando o precipitado, aí ele... só que acontece o contrário.
o gráfico, vai diminuindo a quantidade, por estequiometria de soluções que precipita com dados de concentração. Tem questões parecidas em fisicoquímica de soluções, mas aqui não é fisicoquímica de soluções, porque não tem concentração, não tá dando líquido grama por mililitro para você fazer isso daí. E às vezes tem exercícios nessa parte de soluções, um exercício que apareceu uma vez, que você vai reagindo e é assim, o líquido conduz corrente elétrica, só para você ver como que já apareceu isso com gráficos e estequiometria. O líquido conduz corrente elétrica, e aí a luz acende. Conforme você vai adicionando reagente, ele vai diminuindo a quantidade dessas espécies que permite conduzir corrente elétrica, até chegar num ponto que não conduz mais. Precipitou todo mundo e para de conduzir. E aí, depois daquele ponto, você começa a adicionar, ele volta a conduzir porque tem excesso. Então tem questões muito doidas, parecidas com isso, em estequiometria de soluções, tá? Se você quiser ver questões mais desse tipo, questões que vai precipitando com uma solução, questão que vai diminuindo a intensidade de uma lâmpada até um ponto que tá no ponto estequiométrico que tá a quantidade certinha, igual a gente fez aqui, e aí depois com o excesso começa a conduzir corrente elétrica. Dá uma olhada na minha playlist de fisicoquímica, soluções, estequiometria de soluções, que você vai achar. Um cálculo que você poderia fazer aqui errado, que eu vou te mostrar, é esse daqui. Por isso que eu achei essa questão mais difícil. Você poderia fazer a conta assim: ah, eu tenho essa quantidade de nitrato de mercúrio, porque você tá ali perdido no nervosismo, quanto que eu vou produzir de cloreto de mercúrio? Ah, aí eu faço a conta, né? Saio da grama de nitrato de mercúrio, vou para mol de nitrato de mercúrio, uso a proporção 1 para 1, chego em mol de cloreto de mercúrio e descubro a massa de cloreto de mercúrio, 4,72. Eu fiz essa conta aqui à toa. Então você poderia, sem entender o que você teria que calcular, porque ele te deu a massa molar, calcular a massa produzida a partir da massa do cloreto de mercúrio. Então, produziu 4,72 gramas de cloreto de mercúrio. Olha que é um pouquinho abaixo dos 5. Então, realmente, a gente consegue fazer a conta do quanto foi necessário do cloreto de sódio para precipitar todo o nitrato de mercúrio, e a gente conseguiria fazer a conta também para descobrir a massa de cloreto de mercúrio formada. Se você tivesse feito só a conta do cloreto de mercúrio formado, você ia falar assim, beleza, vamos supor, volta aqui, volta comigo, para você entender o que eu tô fazendo. Tô mostrando mais coisas. Você fez essa conta aqui. Olha como que essa conta ela é desnecessária. Você fez a conta e descobriu quanto que formou de cloreto de mercúrio. Só que aí você ia ter dois gráficos que mostram que produziu 4,72 de cloreto de mercúrio, o A e o B. Tanto no A quanto no B, mostra que com essa massa de nitrato de mercúrio, produziu 4,72 de cloreto de mercúrio. Só que aí você ia ter que fazer aquela conta que a gente fez antes para descobrir a massa do cloreto de sódio, para descobrir se foi aqui que ele parou de ser... se ele formou com 0,6 de cloreto de sódio ou se com esse quase 1,2. Então, tem uma conta ainda. Olha como o exercício é muito difícil. Ainda tem uma conta que você poderia ser induzido ao erro de fazer e chegar em duas respostas e não saber se é o A ou se é o B. Você teria que ter feito essa conta para descobrir a massa mínima de cloreto de sódio para precipitar todo o nitrato de mercúrio, e a partir desse cloreto de sódio ele vai estar em excesso e aí ele só vai sobrar ali no meio. Muito difícil, muito legal. Questão com gráfico, muito interessante pra gente aqui, mas trabalhosa, difícil, você pode se perder fácil. Beleza? Não se esquece de curtir o vídeo, deixar o like, que deu um trabalhão pra falar tudo isso, desenhar e fazer tudo isso no PowerPoint, que é onde que eu faço as minhas resoluções, tá bom? Aqui não é difícil não, é muito difícil. Vamos pro próximo? Antes de ir pro próximo, esse gráfico aqui, só para complementar. Aqui no começo, isso aqui é lei de Proust. Conforme você vai adicionando um reagente, eu mostrei isso na minha revisão Zona Enem, Unicamp, Fuvest. Conforme você vai adicionando um reagente e vai formando um produto,
Você parte do zero e aí você tem a proporção 42 para 22, 84 para 44. A lei de Proust, a lei das proporções definidas, a visão gráfica dela forma um gráfico linear aqui, ó. Então, por que forma linear? Porque existe uma proporção definida lá da lei de Proust. Essa proporção definida da lei de Proust que faz você ir adicionando o reagente e ir formando o produto. Essa inclinação aqui é a proporção constante, a proporção definida da lei de Proust, que eu falei na minha revisão zona Enem. Se você estiver estudando em 2027, 2026 essa aula aqui, recomendo você olhar essa aulona de 5 horas que eu fiz de revisão de química básica, tá bom? Vai lá. Vamos continuar.